Não, tem que... Som, teste, 2. Alô. Alô, teste. Aqui ele fala mais baixo, né? Você pulou. Então, não tem como, tipo, não gravar esses bastidores? Não tem como não gravar esses bastidores? Bate aqui, bate. Bota esse álcool gel aí na linha, por favor. Tá vendo? Álcool gel. Gravando já. Spray aqui. Agora que você dá, você não pode começar ao mesmo tempo, né? Ixi. Começa, né? Aí depois eu vou falar sobre o computador, certo? Nós vamos ver um panorama da... Pode passar no luz também, entendeu? Já pegou no lugar uma coisa. Mas por aqui eu não sei. É que demora assim, passar um pessoal. Entendeu? Você viu que demorou um pouquinho. Então, Vamos começar? Põe essa bolsa para trás, por favor. A paz, Senhor, irmãos, boa noite a todos, que Deus possa derramar a sua graça, o poder, a sua vitória a todos os presentes aqui, a todos que estão aí nas suas casas, através dessas redes sociais, do Facebook, que Deus possa estar cada vez mais, através do Espírito Santo, iluminando nossa mente, nosso coração, trazendo conhecimento através da sua palavra, seu entendimento, para que nós possamos saber a qual seja a boa, agradável e perfeita vontade dele. E nessa quinta-feira, Roda dos Esclarecedores, temos como propósito de trazer, esclarecer, como diz a própria roda, né? Esclarecer, trazer à luz aquilo que nós temos procurado trazer para os irmãos, esse entendimento da palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre, como nós colocamos no banner, sobre a similaridade, tá? Uma vida prática, olhando para a vida de José e a vida de Jesus, tá bom? Nós vamos estar dando um panorama, um geralzão, né? Mais ou menos um apanhado geral, para que os irmãos possam entender sobre aquilo que está na vida de José, na vida de Jesus, e mostrar para nós que temos uma vida prática através dessas duas vidas, que foi exemplo para nós. O pastor Fernando está aqui ao nosso lado. Boa noite, pastor Fernando, tudo bem? Boa noite, paz do Senhor Jesus. Boa noite, irmãos, paz do Senhor Jesus. Aos irmãos presentes, que Deus possa abençoá-los cada vez mais, e no momento oportuno eu vou estar abrindo para vocês, para nós perguntar, fazer perguntas, comentários, sugestões, algumas coisas assim que os irmãos querem fazer. Vamos estar dando uma oportunidade, uma abertura para vocês fazerem essas perguntas. Vamos estar orando em nome de Jesus. Gostaria que vocês estivessem na sua casa, levantasse, os irmãos que estão aqui, levantasse também, por favor, para que nós possamos estar orando em nome de Jesus. Pai de glória e poder, nós oramos e cremos na sua providência, cremos na sua direção, no seu controle, ó Pai amado, que controla todas as coisas, pois tu és soberano, Deus do universo, amado, e nessa tua presença, amado, tu estás aqui nesse lugar, ó Pai amado, para trazer esclarecimento da tua palavra.
Espírito Santo de Deus, eu abençoo a vida de todos que estão aqui presentes, aos que estão nas suas casas, nos seus trabalhos, ó Pai amado, aqueles que estão, amado, nos seus carros, ouvindo, assistindo, amado, essa live, esse culto, ó Pai amado, dessa roda dos esclarecedores, ó Pai, que Teu Espírito Santo possa nos iluminar, trazer esclarecimento, ó Pai, aquilo que está oculto, aquilo que está ainda nevoado, ainda, amado, sem entendimento, o Senhor possa trazer, amado, essa luz, ó Pai, para brilhar e fazer com que nós possamos entender, amado, a sua boa, agradável e perfeita vontade. Em nome de Jesus, pela Tua glória, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos que estão aqui, estão em suas casas, podem sentar também. Já lembrando aos irmãos, se os irmãos puderem compartilhar, compartilhem com os seus amigos, os irmãos que não são da nossa igreja, que possa também compartilhar com as pessoas que você conhece, que Deus possa estar abençoando a sua vida, uma boa noite, com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa estar iluminando as vossas vidas em nome de Jesus. Compartilhe, tá? Compartilhe, que é bom, porque a palavra de Deus é como semente, sempre estamos falando isso, semente, quando ela cai num terreno, com terra boa, certamente vai frutificar, trazer frutos dignos de arrependimento, e a palavra de Deus diz que esses frutos podem produzir de 30, 60 e 100 por um. Grandemente o Senhor vai ser glorificado, em nome de Jesus. Amém? Nessa noite, irmãos, como nós falamos, vamos falar um pouquinho, dar um panorama da vida de José. O pastor, nesses últimos dias, tem falado muito sobre José. Nós temos falado aqui na roda também sobre essa vida desse rapaz. Era rapaz quando aconteceu todo o episódio dele, já quase no final da sua adolescência, quando assumiu o governo do Egito, já adulto já. Mas vamos estar dando um panorama geral para que nós possamos conhecer um pouquinho mais esse homem que foi colocado, está registrado lá em Gênesis, nos 13 capítulos, 37 até o 50, né? Mostra a trajetória de José, naquilo que faz com que nós possamos ser exemplificar através da vida dele, porque ele foi um patriarca para nossas vidas, em nome de Jesus. Mas antes de falar sobre esse José, quem eram os pais de José? Eu queria aprofundar um pouquinho mais. Falamos de José, mas quem era o pai de José? Quem era a mãe de José? Quem eram os irmãos de José? Também sabemos que Jacó, pai de José, tem 12 filhos, são os patriarcas, que vão representar um tempo para frente as 12 tribos de Israel. Mas quem era a mãe de José? Se os irmãos lerem em Gênesis, lá procurar em Gênesis, os irmãos que sabem, vão ver que é Raquel. Raquel, filha de Labão, tá? Não vamos entrar em pormenores, quem é Labão, vamos entrar, é filha de Labão. E José era filho de Raquel, e Raquel teve, além de José, teve Benjamim, tá? E Raquel tinha uma irmã, algumas traduções chamava Lia, outra Leia, não tem problema, é Lia ou Leia, qualquer tradução tá dentro. E Leia era a irmã mais velha de Raquel. E Leia teve 6 filhos e uma filha: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. Diná também era filha de Leia. Zilpa era uma empregada, vamos chamar assim, para vocês entenderem, uma concubina de Jacó, mas era uma ama que acompanhava Leia. E Zilpa teve 2 filhos com Jacó, Gade e Aser. E Raquel também tinha outra serva, que chamava Bila, e ela teve Naphtali e Dan. Então, se somamos todos esses aqui, dá 12 homens, e esses homens eram irmãos de José. E se olharmos, José era o primogênito de Raquel, mas não era o primogênito de Jacó. Quem era primogênito de Jacó era Rúben, que foi o primeiro a nascer, que era filho de Leia. Então vemos isso registrado em Gênesis 29, 31 a 35 e Gênesis 30, 1 a 24. Vamos estar lendo lá depois, com calma, tranquilidade em suas casas.
para que possam entender sobre esses homens que nasceram em Padarã, que era onde Labão morava. Jacó teve que fugir da sua casa, com problemas com Esaú, seu irmão, e foi para lá na casa do seu tio, porque Labão era irmão de Rebeca, né? Então vemos que lá naquela região, por 21 anos mais ou menos, calcular 21 anos, Jacó esteve fazendo a sua família lá, contraiu um matrimônio com Léia primeiro, depois com Raquel, e depois de 21 anos, Deus fala com Jacó para ele sair daquela terra e voltar para sua casa. Então vemos, irmãos, que nessa trajetória nasceu toda essa filharada aqui, né? Será que ele é filho de nordestino, pastor? Não tinha televisão naquela época, né? Então, mas nasceu 12 homens aqui nesse lugar. Não fala sobre as mulheres, só fala de Diná, porque se olharmos lá na história, acontece um episódio com Diná. É por isso que talvez ele está registrado. Não sei se ela teve irmãs, né? Mas só Diná que aparece aqui, tá bom? Com 60 anos, Jacó volta para o seu pai. Mais ou menos 60 anos ele volta para o seu pai e leva toda a sua família leva a encontrar primeiramente com Esaú e depois com seu pai Isaac, né? Vemos, irmãos, que nessa trajetória, com 17 anos, tá? No capítulo 17, bem, Bruno? Bom, tudo bem? Com 17 anos, diz a palavra de Deus no capítulo 37, os seus irmãos estão cuidando das ovelhas do seu pai em Siquém, tá? E Jacó pede para José, vai até os seus irmãos, ver como tá eles, porque o José se considerava como espião, né? O espião do pai, para ver como o comportamento dos filhos, né? Porque os filhos não eram uma bênção, né? Os filhos deles, os filhos de Jacó. Então ele foi mandado até os seus irmãos para dar uma olhada nele, como estavam eles lá no campo, eles precisavam de uma coisa. E José foi até eles em Siquém não achou, e depois encontrou um rapaz, um homem, diz a palavra de Deus, que depois que ele encontrou esse rapaz, disse: está em Dotã. Aí em Dotã o José conseguiu encontrar seus irmãos, mas de longe vemos que esses irmãos começam a planejar, porque diz a palavra de Deus que eles tinham ódio, tinha as palavras certas, tinham ódio de José, tinham ciúmes de José. Por quê? Porque Jacó gostava de José, porque diz a palavra de Deus que ele era o filho da sua velhice, tinha uma capa colorida, e eles planejam matar José. Aí Rúben, o mais velho, o primogênito, não, vamos matá-lo, não precisa disso, vamos jogar nessa cisterna aqui, essa está seca, e jogando nessa cisterna, certamente ele vai morrer aí, e nós fomos nós que matamos. Aí, não sei, que o texto não é muito claro, talvez o Rúben não sai de cena. Aí vemos que há uma caravana de ismaelitas. Se os irmãos olharem para a Bíblia, sim, ismaelitas, descendentes de Ismael. Então, parentes, né? Parentes deles. Então, esses ismaelitas são mercadores que trazem mercadorias que vão fazer comércio no Egito. E vemos que Judá tem a grande ideia: vamos vender esse menino, vamos ganhar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro sobre esse menino aí. Se nós estamos jogando ali, ele vai ganhar para nós tendo uma renda, alguma coisa, vamos vendê-lo. Aí o Judá, os irmãos gostaram da ideia, tiraram ele da cisterna, daquele poço, mostraram a mercadoria para os ismaelitas. Os ismaelitas gostaram da mercadoria, né? Diz a palavra de Deus que ele era belo, José. E nisso vemos que nessa venda eles ganham 20 ciclos de prata, preço que eles pelo menos não temos prejuízo, né? E tem a grande ideia de pegar aquela capa colorida que o pai fez com tanto amor para ele, manchar com sangue e inventar a história que o seu irmão tinha sido devorado por uma fera.
Então vemos, irmãos, que essa trajetória de José, com 17 anos, ele começa uma história porque os seus irmãos não gostavam dele, porque ele teve 2 sonhos que a Bíblia conta, e nesses 2 sonhos foi o motivo deles odiarem a José, e outros mais motivos para o pai amar mais José. 13 anos ele fica no Egito como escravo. Calcula-se pelos 13 anos, 9 anos na casa de Potifar. 9 anos na casa de Potifar. Depois que acontece aquele episódio com a mulher de Potifar, ele fica mais 4 anos na prisão. Com 17, mais 13, e com 30 anos ele começa a governar ao Egito. E se fazermos a conta, com 30 anos, ele morreu com 110, ele governou 80 anos o Egito. Então vemos, irmão, nesse panorama, nessa introdução sobre a vida de José, vemos que um homem impactou uma geração. Um homem que trouxe a revelação da presença do Deus de Israel dentro do Egito. Enquanto José governava esses 80 anos, vemos que Deus trouxe crescimento para Israel. Porque se olharmos para quantas pessoas entraram no Egito, na terra de Gósen, foi onde o faraó deixou que eles habitassem. Então 70 pessoas, 70 almas, entrou no Egito. E vemos quando saiu do Egito, depois de 400 e poucos anos, foi quase 6 milhões, né, pastor? Mais ou menos quase 6 milhões. Então vemos o Deus cuidando do povo de Israel. Um simples homem. Vamos, no decorrer da história, contar que Deus usou José, mesmo nas adversidades. Deus mostrou que a sua mão forte está no controle de todas as coisas. Quero passar ao pastor Fernando para dar um panorama da Bíblia em si, para que nós vemos como Deus cuida de nós. Eu acho muito importante nós, sempre que pensarmos na Bíblia, ela é um livro. Na verdade, a Bíblia não é um livro, né? A Bíblia é uma enciclopédia, assim. É um compêndio de 66 livros. Então, na verdade, é uma biblioteca. A Bíblia é uma biblioteca. Existe uma correlação que é muito interessante, que quando nós lemos a Bíblia correndo, tem algumas coisas que passam desapercebido. E a Bíblia, ela tem uma importância panorâmica, uma visão panorâmica muito interessante. E se vocês observarem, né, os últimos meses, nós temos procurado aqui justamente despertar esse interesse nos irmãos, que é justamente observar que as histórias, elas não estão soltas. Existe uma amarra, vamos dizer assim, existe um entrelace numa história que você está lendo lá em Gênesis. Aparentemente não tem nada a ver a história de José, totalmente distante. Aí as pessoas inclusive fazem, né, aquela ideia da separação do Antigo Testamento do Novo Testamento. Tem uma linha que diz o seguinte, que pensa, não sei de onde é que eles tiraram isso: olha, o Antigo Testamento não tem mais nada que aproveite para nós, chegou Jesus no Novo Testamento, daí para frente, isso é o que interessa. Então, existe muita gente ensinando isso em púlpitos por aí, em escolas, e não é bem assim, né? Quando nós observamos detalhadamente o Novo Testamento, nós vamos ver que existem princípios, ligações, sobretudo nas questões proféticas, que vêm fazer e validar o Novo Testamento. Você não pode pegar o Novo Testamento e ler isolado simplesmente, tá? Onde eu quero chegar? Quando nós pegamos, por exemplo, a história de José, você vai encontrar uma nuance muito importante com o presbítero Roberto citou aqui, né, da questão da linhagem patriarcal. Os patriarcas são Abraão, Isaac e Jacó, e aí depois vem a sua descendência, José fazendo parte, assim por diante. Eu tenho falado isso. Deus, ele trabalha com propósitos maiores,
e nós às vezes não conseguimos enxergar os detalhes no meio desse enredo todo que Deus dá para nós. Então, a ideia que nós temos aqui, nesses nossos encontros às quintas-feiras, é justamente ajudar os irmãos, despertar esse interesse nos irmãos, falando: olha, eu nunca tinha prestado atenção nesse detalhe aqui, que junta a outra ponta lá na frente com a história de Jesus. E quando nós observamos, falamos aqui sobre a questão de Isaac, né? Quem nos lembra, estamos falando em questão de linhagem patriarcal, as similaridades de Isaac com Jesus, a questão do sacrifício e tantas coisas. Então acho que umas 3 ou 4 semanas falando sobre isso, porque a ideia é justamente trazer aos irmãos o despertar desses detalhes importantíssimos que a Bíblia nos traz, que fazem total diferença, faz com que as ideias elas sejam mais apaixonantes quando nós olhamos para as histórias da Bíblia, e nós tenhamos maior paixão pela palavra de Deus para observarmos esses detalhes. Então, quando nós olhamos a vida do José aqui, nós vamos encontrar similaridades com a pessoa de Jesus Cristo. E você olha assim, você fala: gente, um está lá em Gênesis, o que tem a ver com Jesus lá na frente em Mateus? Então nós vamos começar a observar dentro disso que é Deus o tempo todo. Deus tem uma promessa lá com Adão, quando o homem peca. Ele tem uma promessa para Adão, que ele iria do fruto do ventre daquela mulher que errou, que pecou. No decorrer da história iria nascer o Salvador, que justamente pisar na cabeça da serpente que fez com que entrasse o pecado. Ou seja, o que Deus está preocupado ali é: olha, houve um romper da nossa comunhão, houve um romper da nossa amizade por causa do pecado, por causa da desobediência, mas ainda assim, dentro disso, justamente de dentro da raiz da posteridade da mulher que trouxe o pecado, que aceitou a entrada do pecado, e junto dela, naturalmente, ali o Adão. Agora é o seguinte: o Senhor ele vem e traz uma condição que é: olha, dentro desse problema eu vou trazer a solução lá na frente. E o que é demais? Quando nós começamos a fazer esse olhar observador, nós começamos a perceber o seguinte: como Deus vem dando pistas ao longo da história, como Deus vem dando sinais ao longo da história, que Ele está no controle de todas as coisas, que Deus nunca perdeu o controle. Você vai encontrar a situação, pensando aí, né? Vou fazer aqui essas duas pontas e já devolvo a palavra para o presbítero Roberto. Nós pegamos aqui duas pontas interessantes: José sendo levado a ser governador para preservação, já falamos disso, não quero chover no molhado, para preservação da herança de um povo, para que esse povo ali venha a se manter. De que forma? Da forma que eles, estando se mantendo, a promessa que Deus fez lá para Adão e confirma numa aliança com Abraão, porque a promessa é feita para Adão e depois confirma a aliança com Abraão, que se mantém a palavra, o projeto, o propósito dele. Então nós vamos ver que Deus é um Deus de propósito e um Deus de sustentabilidade dentro do seu propósito. E é um Deus que se preocupa com os detalhes. Ora, qual a diferença de José para mim e para você? Nenhuma. O Senhor ama
amava José assim como ama a mim e a você. Se eu fosse encerrar aqui o resumo, fazer o desfecho, é que assim, já que José não era nada mais especial do que eu e do que você, fica tranquilo, o Senhor está no controle de tudo, o Senhor tem na palma das suas mãos o controle sobre todas as coisas, sobre a história, sobre o propósito, sobre tudo que Ele quer fazer na sua vida. Mas eu quero pegar um detalhezinho. Dentro da criação do homem, eu estive pensando sobre isso, hoje ainda à tarde, dentro da criação do homem, o Senhor, quando Ele está criando, Ele cria os peixes, os animais, e Ele dá para o homem uma autoridade, que o homem faça o quê? Domine sobre todas as coisas. O pecado fez com que o homem perdesse essa capacidade de domínio sobre todas as coisas. Quando nós vemos José saindo da onde saiu, da condição que saiu, e vem para governar, nós aprendemos que em Cristo Jesus a arte do domínio, ela é dada ao povo de Deus por causa do sangue do Cordeiro. Nós fomos criados para governar, irmãos. Nós não temos que ser dominados pelo pecado, nós temos que dominá-lo. Governando o pecado, nós temos condição de governar a nossa vida, governar, saber a condição de colocar, de afastar o pecado da nossa vida. Nós temos a total capacidade e possibilidade de fazer e gerar domínio sobre a nossa vida e sobre as coisas que estão ao nosso redor. Não podemos nos perder nesse sentido. E o que eu estou falando não tem nada a ver com triunfalismo, um evangelho de triunfalismo, que agora você vai ter, vai ser, vai conquistar, não. Eu estou falando daquilo, da posição que nós temos em Cristo Jesus. Eu estou falando isso, lembrando do apóstolo Paulo escrevendo a Efésios capítulo 1, onde ele vai falar que quando o Senhor Jesus vence a morte, ressuscita, hoje está à destra do Pai, ele venceu principados, potestades, dominadores do ar, colocou tudo isso debaixo dos teus pés e reparte essa autoridade com a igreja. Eu sou igreja, você é igreja. Nós não temos que se tornar subservientes das situações. Em Cristo Jesus nós temos condições de tomar uma condição de domínio sobre as situações. Amém? Então, dentro dessa visão panorâmica, eu preciso ajudar e despertar isso em vocês, para que todas as vezes que nós estamos lendo a Bíblia, as histórias elas nunca são isoladas, elas estão sempre dentro de um propósito maior, que é uma história que liga com a outra, que aponta para outra, e se você for ver, vai ver sempre o plano de Deus, o cuidado de Deus, perpetuando o seu povo para a sua promessa. Isso é maravilhoso. Irmãos, em nenhum momento Deus perdeu o controle da história. Deus está no controle de tudo. Basta você ver Apocalipse, basta você ver Mateus 24, você vai observar os pontos escatológicos, você vai ver que Deus em nenhum momento perde o controle da situação. Mas enquanto estamos em meio às lutas, enquanto estamos em meio aos problemas e à provação, quem nunca pensou que nós estamos perdidos, não é mesmo? Não é possível, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. Jamais o Senhor abandona o seu povo, um filho seu, em meio à vida, e não simplesmente a uma ou outra, ou duas, ou três, ou meia dúzia de situações. O Senhor cuida do seu povo, dos seus filhos, até o último momento da sua vida. Então vemos nessa visão panorâmica, um geralzão daquilo que conta que Deus está no controle de todas as coisas. Em 1 Coríntios 10:6 diz assim: ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então vemos que é exemplos para nós tudo aquilo que acontece na Bíblia, na palavra de Deus, e esses exemplos estão na vida de José. E se olharmos nesses 13 anos que ele passou como escravo, vemos que Deus trazendo destaque na vida de José.
Porque como nós ouvimos o pastor pregando, o pastor falando, ele podia ser uma pessoa amargurada, podia ser uma pessoa cheia de rancor, uma pessoa, meu pai esqueceu de mim, meus irmãos me traíram, a circunstância tudo contra mim, é ladeira abaixo, eu vou morrer aqui, o meu futuro, e aqueles sonhos que Deus me deu, aquilo que aconteceu, eu creio que algo ia acontecer grande para a minha vida, porque quando eu contei para os meus irmãos, certamente Deus tinha algo para a minha vida, porque eles conheciam através do seu pai, falavam quem era Deus de Israel, quais as experiências do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, né? Abraão, quando ele foi tirado da terra. Não, você imagina Jacó falando para ele como que foi o encontro no Vale de Jaboque. Sim. Imagina, rapaz, eu lutei com um anjo, como é que é isso, pai? Imagina essas histórias, Esses exemplos, né? Todas essas nuances da história do avô. Precisa saber a história do seu avô, do seu bisavô. São experiências pessoais extremamente marcantes que vieram trazendo um legado. Daí você vê que isso foi tão impactante, e aí é um ponto importante para nós pais, deixarmos isso para os nossos filhos, falarmos das experiências, sentarmos, compartilharmos as experiências. José não ia para a igreja, não tinha igreja. José não ia para tabernáculo, não tinha tabernáculo. José não ia para a escola dominical, não tinha escola dominical. José não ia para a roda dos esclarecedores, não tinha roda dos esclarecedores. José ouviu as histórias do pai. E não tinha Gênesis, né? Não tinha Bíblia escrita. Mas esse rapaz, ele vai passar por todas as turbulências que passou da vida, se lembrando das histórias que ele ouvia do seu pai e de como isso impactou a sua linha ascendente, os seus antepassados, e como aquilo podia impactar a sua vida na caminhada dele, A sua identidade. exatamente. Isso, irmãos, para expressar como nós vamos estar vendo as características desse homem, desse rapaz, adolescente, 17 anos, como ele dá diante das adversidades. Quem tem 17 anos aqui? Bem lembrado, né? Nós estamos falando aqui, começou na história desse homem. Não, começou na história desse Adolescente, adolescente entrando na juventude. Sim. Entrando na sua juventude. De tudo para se perder, ser um camarada revoltado e tudo mais. Sim. Né? Não é nenhum homem formado com conceitos, concepções prontas ainda. Ou seja, dá para a gente ver que quando nós temos uma experiência de fato, mesmo que seja ainda cognitiva, essa experiência ela dá para nos manter, né, por muito tempo na presença de Deus sem fazer besteira, a despeito das dificuldades. Presbítero Ricardo, Amém. tudo bem? Obrigado, João. Pai Senhor Jesus, irmão, Deus abençoe. Prazer e satisfação poder ter chegado quase a tempo de podermos compartilhar a palavra de Deus, compartilharmos. Ô irmão, tomara que não seja, quando tocar a trombeta, não seja entre 10 para as 8, 8 e 15. Não, você não vai subir, rapaz. O lugar da partida é aqui. O lugar da partida é aqui. Acaba de nascer uma nova heresia aqui na Vila Jaguara, hein? É uma heresia forte, né? Estava ouvindo a respeito da pessoa de José, né? E uma das perguntas aqui são essas questões humanas, né? Que nos aflige, que estão o tempo todo, todos os dias, 24 horas por dia, nos assediando. É como a Bíblia diz, nós somos, em Romanos diz que nós somos levados ao matadouro todo dia. Em outra passagem, em outra escritura, a palavra de Deus fala que nós sofremos, em Salmos, nós somos tentados todos os dias, né? Então, a Bíblia ela descreve ações humanas e toda ela está recheada de pensamentos humanos, de ações humanas. E o interessante, Deus não esconde, não oculta nada, né? Poderia ser um livro por Deus, não vou escrever, por exemplo, o pecado de Davi, né? Não vou escrever a fraqueza de Davi, que pode pegar mal. Não, pelo contrário, são as mazelas, os sentimentos, as fraquezas, as virtudes,
estão todas elas descritas na palavra de Deus. E o tema hoje, como José, ele retrata muito bem a pessoa de Cristo, e Cristo vai retratar muito bem José em todos os sentidos, a vida e a obra de Jesus na pessoa de José. Escatologicamente falando, nós vamos ver pontos que estão apontando para o futuro, que estão apontando para condições, né, para quadros escatológicos, e José está cumprindo aquilo. E é bem falado pelo pastor Fernando quando ele diz que em nada estes homens são especiais. Por quê? Porque a própria Bíblia diz isso. Elias era como um de nós, Sujeito a paixões. Sujeito, olha só que interessante. Sujeito. Elias era igual a nós, o camarada ora e cai fogo do céu. E mesmo Não é assim, brincadeira não, hein? E mesmo assim a Bíblia em Tiago está dizendo: Elias era como um de nós, e ele orou, e por 3 anos e meio não choveu, e tornou a orar novamente, e por 3 anos, e aí veio a chuva, e então com isso passou aquela seca tremenda. Mas o que me salta aos olhos é o fato de a Bíblia dizer: Elias era como um de nós. E o mais lindo e o mais apaixonante de tudo, que toda a Escritura está colocada em linguagem humana. Quando diz que Deus tem mão, por exemplo, a questão de formas, quando Deus, alguns sentimentos, que são ciúmes, que Deus tem ciúmes, toda em linguagem humana. E o mais lindo de tudo isso é o que diz em uma das passagens de Hebreus 2,17, que em tudo ele foi semelhante aos irmãos, piedoso, sumo sacerdote, intercessor. Então isso é maravilhoso saber que Deus nos afaga, que Deus está cumprindo o seu propósito em cada um de nós, independente da sua história, independente da sua situação. Ele está cumprindo o seu propósito, que nós não entendemos, assim também como José não entendia. Pelo contrário, como diz aqui o irmão, ele questionava: puxa vida, isso que eu sonhei, será que eu entendi certo? Todos eu acertei, mas esse aqui eu acho que eu errei. Porque desde que eu disse isso para os meus irmãos, eu só levei latada na cara. Até agora nada deu certo. E aí o Salmo de Davi: eleva os meus olhos para os montes, de lá vem o meu socorro. Então é muito, como nós falamos até domingo também, é interessantíssima essa questão humana, e como Deus trata da nossa humanidade, e como Deus é piedoso, e como Deus é misericordioso, e como Deus é fantástico no cumprir a sua palavra e o seu propósito. Essa seria a minha participação inicial. E nisso, irmãos, vemos que o José se destaca nisso, né? Nessa parte de uma pessoa que está com 17 anos, sendo formado o seu caráter, a sua personalidade, mas ainda muito a se crescer, a trazer crescimento na vida de José. E ele teve que aprender naquele lugar estranho, naquele lugar que ele não conhecia ninguém, não conhecia as pessoas. Para eles era tudo inimigo, porque o Egito em si era uma grande potência na época, e era uma nação a qual tinha que se temer. E onde ele estava? Com Potifar. E quem era Potifar? Era um dos homens, tipo um general do exército do faraó. Ele é um homem muito respeitado, um homem muito temido, um homem que as pessoas, quando olhavam para Potifar, as escrituras não dizem, mas tudo indica isso, que é o homem a qual as pessoas se ajoelhavam diante de Potifar, porque ele tinha autoridade. Ele foi parar na casa de Potifar. E vemos Deus cuidando de José. Eu creio que os primeiros anos não foram fáceis, mas vemos Deus trazendo o que ele destacasse. É interessante. Então, se ao ouvir aí que o presbítero Roberto está falando, então é interessante, né? Aquilo que o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 30 em diante, ele diz assim, que Deus fez todas as gerações dos homens de uma vez só, e estabeleceu os limites das suas moradas e as épocas em que eles haviam de viver. Então, você já viu a expressão assim? Eu já vi isso perto de mim, né? Meu lugar não é aqui no Brasil, tal, eu deveria morar no exterior, porque eu sou chique, tal, não sei o que, aquela coisa. Bill Gates, né? Eu deveria ser filho do Bill Gates, rapaz. O que eu estou fazendo aqui? Nasci no lugar errado. Porque eu sou chique, né? Você reparou? Porque você é belo, né? Eu tenho esse perfil, né? E eu nasci no lugar errado. Não, a palavra de Deus está dizendo
que você nasceu no lugar em que Deus queria que você nascesse e no tempo em que queria que você nascesse. E Ele estabeleceu propósitos. Olha para a vida de Moisés, aonde que o sujeito foi parar, meu Deus do céu? Na casa do faraó, tanto lugar para aquele menino ir parar, mas ele foi parar na casa do faraó, porque ele estava cumprindo um propósito. José foi parar na casa de Potifar, porque Deus estava cumprindo um propósito. Talvez o seu não esteja escrito na Bíblia ou em algum livro, mas Deus está cumprindo um propósito em nós também, porque olha só o texto que Paulo diz, ele fala que aquele que começou em vós a boa obra, vai terminá-la até o dia de Cristo. Então ele tem uma obra começada em nós, e ele vai terminá-la até o dia de Cristo. Aí você me pergunta assim, só fazendo um parênteses, e qual é a principal obra? Que obra que é essa? José está explícito aqui que é uma obra assim, que tinha a pretensão, o propósito, de preservar, conforme o próprio José diz no final, preservar a descendência deles em vida, para que pudesse dar uma posteridade e lá na frente vir aparecer a Cristo. Então, nós também estamos igualmente cumprindo um propósito, um chamamento. Qual é essa grande obra, esse propósito que nós estamos cumprindo? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Romanos 8, 29, a palavra de Deus diz assim, aquele que nos chamou, também nos predestinou, também nos chamou, nos predestinou e nos confirmou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Qual é a grande obra que Deus está fazendo em nós? Nos formatando a imagem do seu Filho. Cada um de nós parecendo com aquele Filho amado que ele disse lá no Jordão. Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E Deus, para fazer esta obra, irmãos, como fez na vida de José, José passou por um processo, como bem disse o presbítero, dos 17 aos 30 e alguma coisa, passou um processo terrível. Na nossa vida também Deus está trabalhando para processar essa imagem em nós, de aperfeiçoamento, porque aquele que começou em vós a boa obra vai terminar até o dia de Cristo. E quando eu olho para as Escrituras e vejo Romanos 8, 29, eu entendo que esta obra é nos aperfeiçoando, nos moldando, nos impulsionando para sermos conforme a imagem do seu Filho, Jesus. E isso dá um trabalho, e isso é um processo tremendo, tão, assim, entre aspas, difícil, do seu ponto de vista, porque você sabe como é que você sabe a sua natureza, eu sei a minha natureza humana, carnal. Então Deus está trabalhando nisso, está processando isso, e tão difícil quanto foi literalmente para José, também é difícil para nós. E aí nós vemos propósito na vida de José, e você não consegue ver propósito na sua? Minha vida cozinhando, não, eu conheço Jesus, eu conheço Cristo. Hoje eu evangelizava a minha filha, nós nos separamos já há algum tempo, por conta de várias circunstâncias, e eu falava para ela a respeito da pessoa de Cristo. E lá do outro lado eu pude perceber o quanto o coração dela encheu, porque era uma influência muito forte perto da pessoa dela, ministrando a palavra. Então eu mandei alguns textos bíblicos, mandei o texto de Apocalipse 22, mostrando, ela falando assim a respeito das coisas desse mundo e tudo mais, mostrando que tem uma coisa mais superior ainda, que é a cidade santa, onde os homens valorizam tremendamente isso daqui, o ouro, a prata, matam, roubam, se corrompem por causa disso. Lá no céu, para humilhar a igreja, nós vamos pisar em ouro. As pedras do muro são não tem nem descrição, nós sabemos que é jaspe, esmirna, aquela coisa toda, mas nós só tentamos imaginar. E isso aí vai ser o quê? Parede. Então aquilo que os homens têm por muito valor, Guarda em cofre, né? Guarda em cofre e tudo mais. Muita segurança. Então para nós vai ser coisa comum, normal. É isso que nós estamos esperando. Mas para isso Deus está processando vidas. Olha só, encerro. Tito 2,14. Deus tem preparado para si. Deus está preparando. Preparando como? Preparando. Da mesma forma como preparou José. Está preparando. José não foi preparado para assumir aquela posição? Ou ele veio de qualquer jeito? Ou como Davi, você agora vai ser ungido. Beleza, tal. No outro dia tu é o rei. Não. Processo nele. José, processo nele. Para ele assumir aquela posição que eu quero. Nós seremos 2,9 de 1 de Pedro, reis e sacerdotes. Mas quem olhar para nós não vai entender o processo que foi lá atrás, que começou no dia do meu chamamento, em que Deus começou pelo seu Espírito Santo, pela palavra, começou um processo
de aperto, de arrojo, de tirada de arestas, de acréscimo, de moldura, de lapidação. Para quê? Para que nós pudéssemos alcançar um propósito. Qual o propósito? O propósito de Deus. Depois de ser parecido com Cristo, herdar as promessas da qual diz em Efésios no capítulo 1, assentados à direita de Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, vemos nessa palavra que o presbítero Ricardo está dizendo, que nesses 9 anos, mais ou menos assim, né, a Bíblia não está dizendo bem clara nesse tempo, na casa de Potifar, vemos que ele conseguiu alcançar patamares lá de autoridade e ser o governante de toda a sua casa, a casa dele, de Potifar, ser um responsável, administrador geral daquela casa. E só não podia mexer com a esposa dele. A esposa dele, quem cuida é o Potifar. E vemos que nesses 9 anos, ele galgou graus de confiança e autoridade. E vemos que a mulher de Potifar, eu creio que o Potifar não ficava muito tempo na sua casa, né? Tinha muitos afazeres no reino, lá no Egito em si. Então ela se engraçou com esse menino, com esse rapaz, agora está com 20 anos, mais ou menos assim, né? Ele era belo, formoso, diz a palavra de Deus, e a mulher, a Patifona, né? A Patifona, ela gostou daquele rapaz que está tão belo, cuidando da casa, e... Só falar que o nome Patifona não é o que está na Bíblia. Nós inventamos, podemos conjecturar isso, né? Depois daquela heresia que apareceu aqui no começo, depois eu vou responder processo por isso. Ainda bem que os dois estão mortos já, né? Tanto Potifar como a Patifona, né? Ô irmão, vai preparando a sua colocação, a sua pergunta para poder participar, para não ficar os três aqui só nós ministrando, tá? Formule suas perguntas, por favor, irmãos. A sua colocação. E vemos, irmãos, que essa mulher tentou por várias vezes. Porque eu creio que outros administradores, outras pessoas empregadas da casa, ela tinha livre acesso e fazia o que queria com esses rapazes. Então, e mais, em José ele encontrou resistência. Essa palavra de santidade que nós ouvimos muito hoje, falar hoje no nosso tempo, nesse tempo não existia essa palavra santidade, mas ele temia o Deus de Israel. Ele respeitava aquele homem que o seu pai falava muito dele. Então vemos que ele fugiu da aparência do mal. Em Provérbios diz assim, Provérbios 5, 1 a 8: meu filho, atenta para a minha sabedoria, inclina os ouvidos às minhas palavras de discernimento, para que conserves o bom senso e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel e a sua boca é suave que o azeite. Mas no final é amarga como absinto, afiada como a espada de 2 gumes. Seus pés descem à morte e seus passos levam para um caminho de sepultura. Ela não presta atenção à vereda da vida. Seus caminhos são incertos e ela desconhece isso. Agora, filho, presta atenção e não desvia das tuas palavras da minha boca. Fica longe dela e não te aproximes da porta da sua casa. Então José partiu. Não quero confusão, não quero ter compartilhamento com o mal, porque via que ter um relacionamento com a esposa de Potifar ia trazer desgraça para a sua vida. Isso é aberração. Então, mas o que aconteceu com José por causa disso? Vemos que ele fugiu, mas a capa dele, uma parte das vestimentas dele ficou na mão da mulher de Potifar. Eu ia falar Patifona, mas a mulher de Potifar. Então vemos com isso ela ser desprezada por causa dessa situação, porque ela tentou forçar uma situação, mas ela não conseguiu o que ela queria, o seu intento. Por causa disso ela ficou envergonhada, creio isso, porque ela conseguiu, ela conseguia tudo o que queria, mas com José não conseguiu. Então inventou uma história e foi contar para o seu marido. E tudo aquilo que ele tinha como autoridade, tinha como respeito, tinha como responsabilidade diante dele,
tinha confiança do seu patrão. Ele perdeu em poucos minutos. Ele foi lançado para a prisão. A minha pergunta assim, a minha visão desse menino é como um rapaz como esse poderia ser tão recheado de integridade dessa forma? Como ele, como assim um rapaz tão novo poderia ser tão recheado de integridade como foi a vida desse José? Ele poderia, naquela circunstância, é muito fácil cair nessa tentação. É muito fácil. É quando o pecado ele é favorável. Em Provérbios também 7 diz a respeito de uma mulher que eu não sei se aquela é uma história verídica ou é uma história criada por Salomão, de uma mulher que fala que o marido dela saiu para ir trabalhar, para ir fazer compras, e havia de se demorar muito, e ela já tinha servido a religião, já tinha servido os deuses dela, e agora estava pronta para a noite de amores. E aí a Bíblia fala assim: mais amargo do que a morte é a mulher. É a mesma situação, mais amargo do que a morte é a mulher, cujos braços são como redes e laços, que atraem e envolvem o homem ao pecado. O tolo virá a cair em seus laços, mas o sábio virá a se desviar dela. Então, como as mais diversas situações que nós encontramos. Nós temos jovens aqui, por exemplo, que vocês vão passar por nós passamos também, mas eles estão mais suscetíveis pelo fato da idade, da imaturidade. Mas José, mesmo tão novo como era, essa maturidade, essa integridade, isso nós adquirimos como? Sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não há outra maneira, não há outra forma. O Senhor coloca temor. Então, quando ele olha a situação, olha o que ele pensou, no mínimo: poxa, vim sair de lá, vim como escravo, tudo bem, já é uma coisa terrível, mas eu cheguei aqui, ele me recebeu, ele me colocou a casa para eu governar, e eu não posso fazer isso de maneira nenhuma. Onde outros poderiam cair em tentação, porque talvez a Patifona fosse alguém bem atraente e a situação era favorável, o pecado estava favorável. É como Jesus no capítulo 4 de Lucas, estava favorável para ele, estava com fome, estava solitário, estava sozinho, estava sendo oprimido, e não, seguir a Deus, ouvir a voz de Deus, seguir a palavra, ser íntegro, porque há recompensa. Eu ia falar exatamente esse trecho que você citou, puxando similaridades. José foi tentado dentro daquilo que, em condições normais, sozinho, em condições normais, aquilo que é aparente aos olhos, aquilo que é prazeroso para a carne, e ele se afastou, rejeitou aquela tentação. Jesus, no deserto, coisas que eram também aprazíveis aos olhos, também satisfatório para a carne, ele também resiste àquela tentação. Então nós vamos vendo contrapontos, conforme eu disse na introdução, na minha primeira fala, nós vamos vendo contrapontos, e isso que interessa para nós. Então, nós observamos o contraponto que aconteceu com José e com Jesus. Legal, curioso. Isso a gente aprende aqui, só para ter o conhecimento. Legal, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso é porque se aconteceu com José, se aconteceu com Jesus, na sua humanidade, vai acontecer comigo, vai acontecer com você. E o que nós vamos fazer? Nós vamos seguir o modelo do José, confirmado no modelo de Jesus, ou nós vamos fazer o que todo mundo faz? Porque é a tendência. A tendência que nós ouvimos mas não tem nada a ver, todo mundo faz. Tem uma frase que eu acho que nasceu no centro do inferno, que é o famoso nada a ver. Não tem nada a ver. Não, você está sendo exagerado, nada a ver. Quando aparece o nada a ver, você já tem que pegar e levantar a antena, o radar e falar: opa, esse negócio aí, o Fernando falou que foi projetado lá no inferno. Porque foi assim que Satanás fez. Não foi assim que ele fez lá no Éden? Não, mas ela não pode comer disso aí. Nada a ver. Nada a ver está na minha tradução para 2020, segundo o Evangelho segundo Fernando Martins. O nada a ver é interpretação minha aqui.
Mas se você for ver, ele falou mesmo, nada a ver, não é bem assim, não, é porque ele está falando isso daí, porque o dia que você comer isso daí, esse fruto, você vai ser igual a ele, você vai ter o mesmo conhecimento, você vai ter o mesmo tipo de grandeza e tal, e ele pega e incita isso. É exatamente assim que eu cresci a minha vida, ouvindo no meio do colégio, no meio do trabalho, no meio de vários lugares, no meio da igreja. Nada a ver, está sendo muito radical, nada a ver. Deixa eu dizer para vocês, é radical sim. Eu já disse isso aqui várias vezes, o Evangelho de Jesus Cristo é radical sim. Ele é radical não em usos e costumes, não nesses protocolos visuais. Ele é radical na atitude interna. Isso precisa ficar claro para nós. Nós temos que tirar essas lições dessa leitura, desses pormenores, desses detalhes e colocar na nossa memória. Em algum momento, algum nada a ver vai aparecer para mim. Em algum momento, uma proposta de tentação vai aparecer para mim. E como que eu vou me comportar? Estou disposto a perder o emprego para não cair numa tentação? Pagou o preço, né? Estou disposto a perder uma função? Eu estou falando isso porque eu já paguei preço alto, preço muito alto, por querer manter aquilo que a palavra de Deus diz, e de perder emprego muito bom, ganhando muito bem, que dava uma condição tranquila financeira, favorável para a minha família, e eu passei alguns anos depois de perrengue, né? Assim que a gente fala, perrengue, de aperto, de dificuldade, mas eu faria tudo de novo. Irmãos, todo objetor de consciência, que é o termo técnico usado em Como é que é o nome? Objetor de consciência. Todo objetor. Se você quiser ver mais. Puxa vida, eu não vou lembrar o nome do filme onde eu aprendi essa palavra. E ele foi categorizado como objetor de consciência por não pegar em arma. Ele salvou uma. Qual que é o nome do filme? Até o último soldado. Até o último homem. Assista que vale a pena. Até o último homem. E ele foi categorizado como um objetor de consciência, depois de ter passado um perrengue também. Aí não, vai embora, a guerra é para matar e morrer, filho. Você está fazendo o que aqui nesse lugar? Não, mas eu vim salvar vidas. E a sua arma? Não, eu não pego em armas. Mas como é que você pode ser soldado que não pega em armas? E mesmo assim ele foi para o campo de batalha e lá ele conseguiu salvar uma base de umas 200 pessoas. Tudo gente que ninguém queria, tá? Só metade. E é legal, isso é uma história verídica. Sim, é uma história verídica. E assim, ele não é que ele não guerreou. Ele guerreou, só que a guerra dele, a batalha dele, era uma outra batalha. Era uma batalha dentro da batalha. Uma batalha dentro da batalha. Então é interessante isso. A gente não pode ter a ideia de que não, o cara foi lá e não guerreou. Não, ele guerreou. Só que ele guerreou dentro dos ideais mais nobres, dentro de uma guerra devastadora. Exatamente. Você se lembra daquele que matou 1000? Daquele que matou 150? Daquele que matou, não sei nem quem foi. Mas um objetor de consciência, ele marcou e fez história. Todo cristão, ele, por natureza, por chamamento, ele é um objetor de consciência. Ah não, aquele não faz, não, eu não faço isso. Não, eu não falo isso. Não, eu não assino isso. Não, isso eu faço. É aquela palavra de Jesus. Sim, sim, não, não. Nós somos conhecidos pela nossa posição diante do pecado, diante do mundo. E nós, por conta disso, nós muitas vezes vamos pagar um preço alto. Vai ser e não pensa você não, em cima do que ele está falando, mas antes, vamos fazer uma digressão. Eu fui orar lá no Cachoeirinho, lá numa igreja que eu frequentava junto com o pastor Tércio, e todo sábado de manhã eu ia lá orar. Aí um belo dia eu subo lá para orar, quando eu volto, meu vídeo estava arrebentado, meu toca-fita tinha um Monza branco, meu toca-fita levaram embora, aí passou assim na minha mente, esse aí foi o Satanás. Falei assim, puxa vida, hein? Que coisa, né, cara? Pô, Deus não estava vendo isso não, cara? Quando você estava, eu falei, sai, Satanás, em nome de Jesus. Se Deus quiser guardar, amém. Se Ele não quiser guardar, amém também. Fiquei sem som, vendi o carro, nunca mais consegui comprar. Não pense você que porque você perdeu alguma coisa, que está fazendo uma coisa justa, santa,
dentro dos caminhos do Senhor, que você vai ser imediatamente recompensado. Olha aí, ele falou legal. Passei um perrengue lascado. Tá blindado, né? Aí o diabo podia vir com a mesma história para tu, né? Puxa vida, você viu? Você foi um objetor de consciência. Não, e você acha que não veio? E não foi nenhuma nem duas vezes, não, foram muitas. Marcou ponto no céu. E Deus nem para olhar para você. Esse é o Satanás falando com você. Deus tem propósitos. Ele cumpre os seus propósitos. Havendo Deus falado de muitas formas e de muitas maneiras, falou. Deus fala como? De muitas formas e de muitas maneiras. E tem vezes que Deus não fala nada. Tá bom para você? Fica pianinho aí, porque Deus está cumprindo em vós o seu chamamento. Eu lembrei uma passagem, pastor Fernando e Ricardo, eu lembrei uma passagem de Paulo e Silas na prisão. Estão fazendo a obra de Deus. Isso, bem lembrado. Fazendo a obra de Deus, impactando a região lá. É preso, apanha muito, vai no mais profundo do calabouço, com as costas ensanguentadas, preso no tronco, nas correntes, e vemos que perto da meia-noite estão orando e louvando a Deus. Exatamente, olha só, o próprio Senhor Jesus foi tentado talvez lá no Éden por esse tipo de tentação. Puxa, Deus te abandonou, o mesmo caso de José. Poxa vida, Deus te prometeu isso, cara, você está sendo tão fiel até agora, né? E começa a bombardear a sua mente com questionamentos que é do ponto de vista dos homens, mas não é de Deus, né? Depois você vai passar vergonha lá diante de Deus, como Jó no 42. Onde você estava quando eu fiz isso? Onde você, quando é que você existia quando eu criei isso? Você não sabia de nada, você nem tinha nascido. Você nem tinha existido. Então, é como eu costumo dizer, se você não está entendendo, pelo menos fica com a boca fechada, já é uma grande coisa. Para não entrar mosquito. Então, a Bíblia não mostra nenhum episódio de José reclamando e murmurando, ao contrário de Jó. Porém, ele não pecou. Mas a Bíblia não mostra nenhum momento ele reclamando. Assim como Jesus também, você não ouvia da boca dele nenhum tipo de murmuração, por conta dele ser o Filho de Deus e estar passando por aquelas situações. Por que não nascer rico se eu sou Deus? Eu vou nascer numa manjedoura onde não tem nenhum lugar. Por que não viver uma vida de rei? Já que eu vim de lá rei, o passaporte não transfere o passaporte, a conta não transfere, mas tudo ao contrário, numa situação terrível, numa situação de pobreza, numa situação de necessidade. E aí também, igualmente, José, também nós não vemos nenhum tipo de murmuração na boca de Jesus e nem na boca de José. Porque quem é servo de Deus deve entender, deve saber que Deus está no negócio dele. Às vezes nós esquecemos, por isso que nós ouvimos a palavra constantemente, para te lembrar que Deus está no teu negócio, que Deus está na tua vida, que não são as circunstâncias que falam mais alto do que diz a palavra de Deus. Então, a exemplo de José, de Jesus e alguns outros também, nós não vemos murmuração. Pelo contrário, no exemplo que ele deu aqui no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, e aí, Silas, o que você vai fazer? Eu não sei. E você, Paulo? Não sei. Vamos cantar um da arma, né? Não que sobrou. Vamos meter um 15 aí, né? Ó, consegue o dele, eu perdi do vagueiro, alguma coisa desse tipo. Hã? Um 15, como é que fala 15? É tantos como ali, é da praia, então aí. E olha interessante, você pode atrasar a sua prisão, ou você pode, então, antecipar a sua soltura. O que eles fizeram foi antecipar a soltura. A palavra de Deus diz lá que a cela, o lugar, tremeu. Porque tremeu o coração de Deus. Eu não aguento esses dois. Ô, fulano, vai lá. Livra aqueles dois imediatamente. Eu não aguento eles louvando e cantando naquela circunstância, naquela situação. Isso é um tipo de aceleramento do processo, irmão. Fica frio, fica em paz. Deus vai dar vitória. Deus está no teu negócio. Assim como estava na vida de José, né? Verdade. Irmãos, os irmãos que tiverem pergunta aqui, tem pergunta, participemos do... Aqui, por favor. Por favor, faça a pergunta. Boa noite, Pai Senhor. Não é bem uma pergunta, né, mas uma observação, né, que eu, ao decorrer do raciocínio, né, sobre dois pontos, né, sobre o processo que José passou, né, até ele chegar ao governo, né, e também a tentação que ele sofreu, né,
junto com a nossa vulgo Patifona, que a gente... Porque assim, trazendo isso um pouco hoje para os dias atuais, né, nós, né, que temos um pouco mais do conhecimento, nós temos um conhecimento, né, nós entendemos que as coisas que Deus faz na nossa vida, ela tem um tempo certo de acontecer, ela tem um processo, nós temos que entender o processo de Deus. Mas o que a gente vê muito hoje é que tanto a sociedade quanto até a gente vê alguns ministérios tentam basicamente colocar como se fosse vamos usar uma colocação bem, como se fosse uma promessa, vamos dizer assim, um exemplo bem, uma promessa de hoje, que é instantânea, sabe? Tipo, basicamente isso, né? Que são promessas fáceis, são promessas rápidas de acontecer, né? E as pessoas acabam perdendo, né, essa essência de esperar o tempo de Deus, né? Acabam querendo antecipar muita coisa, né? E também colocando uma outra observação sobre o que José foi tentado, né, pela mulher de Potifar, é que acho que todos nós enfrentamos diariamente essa patifona, né, vamos dizer assim, porque nós passamos por diversas tentações, nós passamos por diversos desafios, né, que Satanás coloca na nossa vida para tentar nos afastar de Deus, né? Eu acredito que quando a gente acaba caindo nessa tentação, quando a gente acaba, como eu posso dizer, cedendo a isso, né, isso acaba atrasando o plano de Deus na nossa vida, acaba atrasando, né, o objetivo, né, que Ele tem para nós, a nossa missão aqui, né? Sabe, Bruno, você tocou um ponto dessa questão, né, eu gostei da colocação do miojo, né? O evangelho miojo, eu usava evangelho fast food. Você trouxe uma mais rápida ainda do que o fast food. Gostei dessa, do evangelho miojo. Vou anotar, tá? Pode vou sempre lembrar que foi você que trouxe o pai da criança. Tá bom? Sabe, ó, eu vou usar um exemplo da nossa igreja local aqui. Tá? Quando eu cheguei aqui em 2017, em agosto de 2017, eu sei disso muito bem porque eu tenho um modelo de trabalho onde a gente gera relatório de todo o culto, e com isso eu faço, uma vez por ano, eu faço uma análise de como que está a evolução da igreja, ou a involução. Inclusive é uma forma de um reflexo de como está o trabalho que Deus me confiou as mãos. Sim, né? Um feedback, vamos dizer assim. Isso, como que tá... exatamente. Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos uma realidade aos domingos de 18 adultos. Essa era a nossa média, de 18 pessoas. E na ceia, 21 pessoas. Ó, nesses 41 anos que eu tenho de evangelho, hoje nós temos uma realidade, graças a Deus, mais que dobrou a quantidade de membros da igreja, né? Chegamos a ter 54 membros. Nos últimos meses, 6 pessoas. Esse ano aqui, 6 pessoas mudaram. Nós temos aí uma média de 48 pessoas adultos. Nessa minha caminhada cristã, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei como que funcionam as técnicas de enchimento de igreja, e eu poderia fazer essas técnicas aqui. Nós poderíamos já estar fazendo 2 cultos por domingo. Só que eu não conseguiria, Fernando Martins, eu não conseguiria dormir em paz. Por quê? Eu só iria mostrar o lado da facilidade. Sim. O brasileiro gosta disso. Nós vivemos uma geração que é isso, facilidade. Vem que vai ser bênção. Se você for ver, a maioria desse pessoal por aí não fala do processo. Entende? Eu não posso me eximir de apresentar as escrituras como elas de fato são. Então eu prefiro que o processo seja um processo de maturidade. Que o povo, que quem está ouvindo a palavra, que quem está envolvido no processo, tenha um processo de maturidade cristã. E isso leva tempo. Então, nesses 3 anos e meio que eu estou aqui, 3 anos e 5 meses, a gente poderia já ter aqui quase 100 pessoas.
Já estávamos falando em 2 cultos. Só que eu ia atropelar um monte de coisa. Eu ia vender um evangelho, oferecer um evangelho de facilidades, de venha como está, fica como está, fazer vista grossa para um monte Evangelho de prêmios, né? Exato. O evangelho de prêmios. Entendeu? E não vou fazer isso, porque a palavra de Deus, ela não me deixa fazer isso. Eu tenho que ser sincero, eu tenho que entender que quando um dia eu chegar perante Deus, eu vou ter que prestar conta. E aí, Fernando, você expôs a minha palavra que eu deixei. Imagina, rapaz, tiveram centenas de homens que morreram, perderam a vida para preservar as escrituras sagradas para chegar até nós. Eu vou manipular isso. Eu não conseguiria dormir e sabendo que um dia eu vou ter que prestar contas a Deus. A carta de Timóteo vai tratar sobre isso. Vai falar que nos últimos dias os homens seriam sem amor, que eles iriam querer só a lã das ovelhas, iam querer, só interesses financeiros, querer números. Não posso pensar nisso. Então, esse fator que você citou é bem importante para nós fazermos uma avaliação disso. Aonde eu estou querendo chegar? Por exemplo, eu tomo muito cuidado. Eu não sou de ouvir um monte de pregação que tem por aí. Sim. Por quê? Eu tenho que tomar cuidado no restaurante que eu estou comendo. Verdade. Entendeu? Eu tenho que tomar cuidado que tipo de comida que eu estou comendo. A procedência. Exatamente. Eu tenho que... É muito comum. As pessoas começam a ouvir outras pregações. Porque lá Deus está falando. Não é que Deus está falando aquilo que te interessa ouvir naquele lugar, mas o que Deus está falando na sua casa e você precisa ouvir para aquele momento da tua vida. Eu pego e ignoro, a pessoa pega e ignora e vai atrás só daquilo que quer ouvir. Então tem que tomar cuidado, sobretudo hoje, em tempos de redes sociais. Esse ano, 2020, como nunca teve, né? Tem live para tudo, meu amigo. Eu não dou conta. Eu não dou conta no meu WhatsApp de tantos amigos pastores. Hoje a live de não sei o que, amanhã a live de não sei o que, acabou. Aqui a gente transmite lá no culto o que está acontecendo aqui, transmite na internet o que está acontecendo no culto, no ambiente da igreja. Não é mais nada voltado para uma live, de jeito nenhum. É o culto, é o estudo bíblico e a gente vai para lá. Então, sobretudo nesse momento, tem que tomar cuidado, porque vai pegando e comendo qualquer comida em qualquer restaurante. Calma, você pode comer comida estragada, isso pode fazer mal. Entende? Entendi. Foi bem o que o pastor falou mesmo. É que o que eu percebi, né, no nosso ministério é que nós somos preparados para enfrentar o processo. Né? Nós somos preparados para enfrentar todos os desafios que nós vamos ter daqui até a vitória, daqui até o reino de Deus. Né? E exatamente o que acontece é que hoje é muito colocado a lâmpada somente em cima da vitória. É muito colocado somente a lâmpada, a iluminação em cima somente do que espera e não no processo. E não existe uma lâmpada que ilumina toda a estrada. Só existe uma luz lá no fim. E as pessoas acabam enxergando só o final e não enxergam o processo todo. E quando percebe que é um processo difícil, é uma estrada, é uma porta estreita, as pessoas acabam ficando pelo caminho, acabam desistindo por causa do evangelho que muito é pregado sem uma base firme, que ele não prepara as pessoas para a caminhada, para o processo, né, até o reino. É isso, o apóstolo Paulo, ele vai trazer isso no exemplo de uma corrida, de uma maratona, né? Então vamos trazer aqui para bem contextualizado para nós. A São Silvestre aqui, não tem jeito, meu amigo. Vai chegar uma hora na corrida que você tem que subir a Brigadeiro Luiz Antônio correndo. No meio do sol escaldante. Se você quiser chegar lá e se esforçar para conseguir ganhar aquela medalha, aquele prêmio, entende? Então as pessoas só mostram o prêmio. Não, e o processo que teve que correr e a subida da Brigadeiro Luiz Antônio. É verdade. Entende? Irmãos, tem alguém mais alguma pergunta? Colocação? Pode, está aberto. A paz do Senhor, irmãos. Eu tenho uma dúvida. Nós ouvimos falar tanto de José, dos benefícios, como ele governou,
fez com que o povo fosse salvo, o povo dele e tudo. Porém, lá no final, quando já está na época de Moisés, as pessoas já não conhecem mais José, já não ouviram mais, já não sabem quem foi José. Tá? Tanto é que quando o povo de Israel saíram do Egito, ele tinha dito antes que queria que eles levassem os ossos dele, para não ficar lá no Egito. Eu gostaria de saber quanto tempo e por que essas pessoas não tinham conhecimento que José foi governador daquele país. Como era possível? Deve ter passado muitos faraós, alguma coisa assim. Tá? Essa é a minha dúvida. Irmã, a irmã perguntou assim, por que eles se esqueceram tão rápido de José e dos benefícios? Qual foi a média de tempo? Então, faz parte. Eu vou fazer a colocação. Esqueceram rápido e essa questão do tempo. Eu não achei, estudando a respeito disso, eu não achei nenhum tempo assim, específico. Né? Porém, a Bíblia fala assim que o faraó que governava não conhecia José. E eu me fiz essa pergunta, como é que ele não conhecia José? E o que José fez? E tudo que José operou? E aí eu achei na história um grupo chamado, uma dinastia de faraó chamado Ixos. Você pode pesquisar depois. E essa dinastia de faraó, eles que assumiu, eles não conheciam, não tinham a intimidade que José tinha com o faraó que foi salvo pelas visões de José e tinha intimidade com José e tudo mais. O que isso está nos servindo para nós de exemplo? A mesma coisa vem acontecer com a pessoa de Jesus. Nós já fazem 2000 anos e o mundo não teme como deveria temer. A mesma situação está acontecendo agora, na mesma aplicação. Então, eles já não conhecem mais Jesus e fazem o que fazem. Por isso a fala de Jesus haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? A mesma coisa eu poderia perguntar, se ele voltasse, o que aconteceu? Aquela história que nós tivemos aqui no Egito, vocês esqueceram? Quem é você? Estão perguntando para Jesus também, quem é você? Com a sociedade que nós estudamos aqui, a sociedade diluída, a sociedade hídrica, pós-moderna, que os valores são todos relativos, e quando você fala do valor absoluto da moral, do conceito judaico-cristão, de moralidade, de espiritualidade, quem é Jesus? O que é judaico-cristão? Já se esqueceram de José. Então essa é a aplicação que eu achei nesse sentido do esquecimento, além da informação de que os Ixos, uma dinastia de faraós que não conhecia José, passaram a governar o Egito. E aí então daí a palavra dizer, o faraó que governava não conhecia José. Como é que é isso? Eu acho muito essa pergunta que a irmã Auxiliar levantou, ela é intrigante. Acho que quem nunca, parou para pensar nisso, fala, poxa, peraí, o camarada foi literalmente uma peça fundamental, uma peça-chave para perpetuar a própria nação, a espécie humana e a própria nação do Egito, porque ia ser dizimada. O Egito não ia existir mais. E aí passa algumas gerações, ninguém nem lembra de José. Agora pega a linhagem de José e faz dela escrava. Fica uma coisa assim, até injusto isso, desumano uma coisa dessa. Desonroso. Desonroso. O camarada há pouco tempo atrás fez tanto para vocês se manterem, e aí quando nós olhamos, muito bem aplicado, mais um cruzamento aí para Jesus, é hoje. As pessoas desonram, não lembram. Fora da igreja, e agora vem a parte que dói para nós, até dentro da igreja. Quem é José? Eu acho que havia uns ciúmes também. Ciúmes porque... É mais uma questão de tempo, irmão. Você lembra de Gideão? Quando pediram para ele governar sobre Israel, aí ele falou assim, não quero governar. Aí ele falou, o que você quer? Faz uma homenagem a esse dia de livramento que o Senhor nos deu, tal, e era uma serpente de bronze enrolada numa haste, e colocou lá no meio da praça em Israel. Quando passou 100 anos contado, aí a Bíblia relata, na Bíblia de estudo Donald Stamp, diz que depois de 100 anos eles estavam adorando e sacrificando seus filhos àquela haste de metal.
Que era para ser um outro objeto, né? Que era para ser um outro objeto. Foi criado com uma outra perspectiva. Exatamente. Por quê? Porque o Satanás ele tem a capacidade ímpar de distorcer as coisas santas, de tornar o santo em profano e de tornar o profano em santo. É a inversão. Ele tem essa capacidade. E isso também, igualmente a todos os processos, leva tempo. 100 anos se passaram. Então, a questão do tempo é algo maravilhoso. Deus não vive no tempo, mas Ele trabalha e usa o tempo. O diabo sabe disso também. Por isso que ele insiste hoje, insiste amanhã, insiste depois. Pedra mole e pedra dura. Tanto bate até que fura. Água mole, água mole e pedra dura. Tanto bate até que fura. Água mole e pedra dura, né? Uau! Então, o tempo já foi? O tempo já foi. Eu queria falar sobre, eu ia perguntar sobre a escatologia de José. Tem 2 minutinhos? Tem 2 minutinhos. Então, o fator escatológico de José, quando José vai para o Egito e encontra-se com os seus irmãos, e aí isso está escrito em Zacarias capítulo 9, versículo 12, não, 12? 12 e versículo 9, 12 e 9, Zacarias 12 e 9, e aí a palavra de Deus diz que sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito de graça e de súplica. E aí vem a parte que eu queria mostrar para os irmãos. E olharão para mim como quem transpassaram. Bem sugestivo nessa palavra. José não foi transpassado. E olharão para mim a quem transpassaram e chorarão ou prantearão como quem chora por um ungido, e chorarão amargamente por ele, como se chora por o seu primogênito. Aí no capítulo 23, versículo 37 de Mateus, Jesus fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os teus profetas, quantas vezes eu vos quis ajuntar, como uma galinha faz com seus pintainhos, mas vocês nunca quiseram. Desde agora vocês não me verão mais, a vossa casa estará deserta, só me verão naquele dia em que dirão: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. É a mesma fala de Isaías 26. E olharão para mim e reconhecerão aquele a quem transpassaram. Esse é o Jesus que nós transpassamos, e vão chorar amargamente. Então Zacarias 12, 9 casa com 23, 37 de Mateus, quando então Jesus se reúne com os remanescentes, onde eles reconhecem que aquele Jesus que eles desprezaram há mais de 2000 anos atrás é o Jesus que eles deveriam ter crido, mas desprezaram. A mesma coisa acontece com José: eu sou o vosso irmão. Verdade. Lembra dessa passagem? Ele tira as suas vestes e tal, e se fala assim: eu sou o irmão que vocês entregaram. Mas Jesus vai dizer: desprezaram. E aí Jesus vai dizer: eu sou o irmão que vocês crucificaram. Aí um outro profeta menor diz assim: eia, na casa dos seus pais, que feridas são essas feitas em tuas mãos e em teus pés? E aí então lhes direi: estas foram as feridas com que fui ferido na casa dos meus pais. Então a profecia ela se casa, esse episódio da vida de José, ela tem um casamento perfeito com a pessoa de Cristo, no encontrar com os remanescentes na sua vida, quando ele vem com a igreja. Amém, irmãos? Deus abençoe. Amém, irmãos? Estamos encerrando já a nossa roda dos esclarecedores nessa noite. Que Deus abençoe a todos presentes, aos irmãos que estiveram aí nas suas casas, ouvindo com atenção essa roda dos esclarecedores. Espero que Deus, através do seu Espírito Santo, possa trazer, iluminando os seus entendimentos, aquilo que ficou ainda em dúvida, sobre ainda nas suas perguntas, nos seus questionamentos, não houve uma resposta. Seja perguntando através nossa página aqui, do nosso Facebook, nosso grupo da igreja aqui. Se tiver alguma dúvida ainda, faça uma pergunta aqui no grupo da igreja, porque certamente nós estamos aí prontos para ajudá-los em nome de Jesus. Quero dar a palavra para o presbítero Ricardo para despedir. Amém? Posso estar despedindo? Amém? Amém, irmãos. Deus abençoe os irmãos. Foi um prazer aqui estar presente com os irmãos, compartilhando a palavra, aprendendo também com os irmãos e fazendo parte dessa tribuna de nobres professores aqui. Pastor Fernando está na palavra. Irmãos, falar duas coisas importantes. Eu estou trabalhando para nós trazermos um tema aqui
muito importante também, estou me organizando para isso. Se der tempo de ficar todo o material pronto, organizado para quinta-feira que vem, nós vamos estar falando, se der tempo, se não quinta-feira, na próxima, nós vamos falar sobre a legalidade dada aos demônios, como que funciona. O mundo espiritual é um mundo legal. Legal de que forma? Legal de legalidade. Tem gente que não entende por que algumas coisas andam na vida e outras não andam. Por quê? Porque a pessoa está na igreja, mas a pessoa está dando legalidades a demônios. E todo o mundo espiritual é regido por leis. Então nós vamos estudar um pouco sobre isso, sobre legalidades dadas a demônios, tá? Se não, quinta que vem, eu acredito que quinta que vem já dê tempo, se não na outra quinta-feira, daqui 15 dias. Então fiquem atentos, porque vai ser muito importante e libertador, esclarecedor e libertador para várias questões da nossa vida. Outra coisa que eu quero conversar com vocês é que domingo agora nós temos culto, celebração ao Senhor Jesus Cristo, às 18h30. Eu vou dar um recado para os irmãos, vou encerrar a transmissão agora, porque é só para os membros da igreja. Eu tenho que dar um recado para os irmãos, e depois, quem é da igreja e não está na transmissão, calma, não fique nervoso. Quando eu chegar em casa hoje, vou mandar um áudio para vocês no grupo, que é a mesma coisa que eu vou falar para os irmãos aqui agora. Deus abençoe vocês, uma ótima noite, fiquem na paz de Cristo, até domingo 18h30.